meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Aqui você encontrará assuntos sobre a Bíblia, sobre teologia, também encontrará devocionais, sermões, temas da escola bíblica dominical e muito mais. E hoje estamos iniciando mais um trimestre. Estudaremos sobre a vida e o ministério de um grande homem usado por Deus, apóstolo Paulo. E eu convido você a ficar conosco até o fim do vídeo para conferir. Este vídeo é bom para você que é professor da escola bíblica dominical, superintendentes da escola bíblica dominical, você que é pregador, estudantes ou seminaristas. Hoje vamos estudar a lição de número 1, com o tema O Mundo do Apóstolo Paulo. Você está na Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2021, CPAD Revista Adultos. O tema desse trimestre é Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Então convido você para iniciarmos o cabeçalho da nossa lição de número 1, cujo tema é O Mundo do Apóstolo Paulo. Texto áureo diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos, capítulo de número 9 e o versículo de número 15. Verdade prática diz assim: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículos de número 1 até o versículo de número 7. Objetivo geral: saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Objetivos específicos. Os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. É importante lembrar aos nossos amados professores acerca dos objetivos específicos. Este objetivo se refere a cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1 com os seus respectivos subtópicos. Então vamos para os nossos objetivos específicos. Primeiro, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Segundo objetivo, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. E terceiro objetivo, descrever o mundo religioso do apóstolo Paulo. Vamos para o esboço da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre o mundo de Paulo no Império Romano. No segundo ponto, nós vamos estar estudando o mundo cultural de Paulo. E no terceiro ponto, nós vamos estar estudando o mundo religioso de Paulo. Muito bem, meus irmãos, feito essas considerações preliminares, vamos para a nossa lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Estamos na revista Lições Bíblicas CPAD, quarto trimestre de 2021, na lição de número 1, cujo tema é o mundo do apóstolo Paulo. Lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, é o tema do nosso trimestre. Agora, irmãos, quem era este homem que provocava verdadeiras revoluções por onde passava? Quais eram suas credenciais? Quem eram seus pais? Onde ele nasceu? Como foi educado?
Que convicções religiosas nortearam-lhe os seus passos? Pois bem, eu convido você para fazermos uma viagem rumo ao passado, entrando pelos corredores do tempo a fim de descobrirmos essas respostas. Estaremos respondendo estas perguntas agora, mas antes eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? Primeiro pedido é: se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal agora. Segundo pedido, assista o vídeo até o fim, pois tem muitas informações e subsídios para a sua aula. E terceiro pedido, ative o sininho de notificações. Fazendo essas 3 coisas, você estará ajudando o nosso canal a produzir mais subsídios para você e mais subsídios para a sua aula. Então vamos começar a nossa aula. Primeiro, meus queridos irmãos, eu quero dizer que nossa fonte primária é a Sagrada Escritura, pois é dela que emanam as informações mais importantes sobre a vida, o ministério e a morte desse gigante do cristianismo. É tempo de começarmos então esta viagem. Venham comigo. No primeiro ponto, nós vamos estudar agora o mundo de Paulo no Império Romano. Muito bem, você sabe que a cronologia da vida de Paulo tem poucas informações concretas acerca de sua vida pessoal, envolvendo a data de seu nascimento, sua formação cultural e religiosa. Na epístola a Filemon, no versículo 9, quase 40 anos depois de sua conversão, Paulo identifica-se como o velho, indicando que sua idade era de aproximadamente 50 a 60 anos de idade, talvez um pouco mais. Certamente, a velhice de Paulo tinha a ver com o desgaste físico, mental, emocional que obteve depois que se tornou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mesmo estando velho como ele se via, podemos observar que os últimos 30 anos do seu ministério foram muito produtivos. Ele plantou igrejas e construiu uma cristologia, fruto de sua paixão, e desenvolveu outras doutrinas no campo da escatologia, da eclesiologia e outras ciências mais. Essas ciências que são aplicadas na igreja até os dias de hoje. Veja que, como cidadão romano, ele havia adotado o nome romano de Paulo em Atos 13, versículo 9, uma vez que o nome Saulo era um nome judaico e era nascido em Tarso, capital da Cilícia, na Ásia Menor. Agora, irmãos, não há data precisa do seu nascimento, a qual poderia ser no ano 5 antes de Cristo, aproximadamente. Veja que quando Jesus morreu no Calvário, Paulo poderia estar entre os 30 e 35 anos de idade. Agora, irmãos, é importante saber que do nascimento de Paulo até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos crentes, temos apenas informações muito esparsas. Sabemos que ele nasceu em Tarso, cidade não insignificante. Você vê em Atos capítulo 21, versículo 39, onde ele diz: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Embora órfão de mãe, aos 9 anos, como filho de um proeminente fabricante de tendas, Saulo tornou-se beneficiário de uma herança religiosa e intelectual muito rica, apesar de ter formação na infância e parte da sua adolescência em Tarso e depois em Jerusalém. Mais tarde voltou a Tarso quando já era um fariseu formado pela escola de Jerusalém. Agora, já com seus 33 a 35 anos de idade e convertido a Cristo, Paulo conscientizou-se de seu apostolado e que o mesmo não seria em Jerusalém. Lá estavam Pedro, Tiago, o irmão de Jesus, e João, e os demais apóstolos já haviam se espalhado pelo mundo afora.
Paulo percebeu pelo Espírito que havia excelentes possibilidades de avançar nas dimensões geográficas do Império Romano. Seu mundo então alcançava um território geográfico enorme para facilitar sua atividade missionária. Agora, irmãos, veja que, segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros quadrados. Desse número, 90 mil quilômetros quadrados de estradas construídas pelo Império estavam em boas condições para viajar. Então Paulo utilizou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, em que sofreu naufrágios e enfermidades. Você sabia que, como viajante itinerante, ele e seus companheiros vestiam-se com roupas típicas convencionais da época, sem luxo, sempre tendo um manto típico como vestidos de linho rústico abaixo dos joelhos. Geralmente, não se preocupavam com os cabelos, que eram compridos. Usavam um alforje, que é um saco de couro ou de linho com abertura em cima, e não levavam muita bagagem nessas viagens. Como não tinham residência fixa, enfrentavam às vezes a rejeição nas cidades por onde transitavam. Paulo fabricava tendas e vendia para ajudar suas despesas. Ele aprendeu a fazer tendas com seu pai, comprava o tecido próprio para fabricá-las. Esta lição nos mostra os três mundos do apóstolo Paulo: o Império Romano, o Império Grego e o mundo judaico. O apóstolo teve certa liberdade para peregrinar dentro desse império. Ele também se comunicou na língua predominante da época, o grego koiné, bem como fez uso da vasta literatura de seu tempo. Paulo também era judeu. A moral judaica estava presente em algumas partes do império por meio das sinagogas. Você sabe muito bem disso. Agora, irmãos, veja que a soma de tudo isso serviu ao Espírito Santo para que a vida do apóstolo fosse usada integralmente para a causa do Evangelho no mundo gentílico. Por isso, sugerimos que você introduza o assunto dessa lição perguntando aos alunos acerca da contribuição cultural, política e religiosa que o mundo atual nos dá para pregar o Evangelho. Quais as necessidades que o mundo de hoje apresenta? Como o Evangelho pode preenchê-las? Pense nisso. Vamos agora para o nosso segundo ponto, cujo tema é o mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego, independentemente dos dialetos e línguas existentes. Naqueles dias, a língua mundial era o grego koiné. Portanto, a língua básica que Paulo falava era o grego, uma vez que ele foi criado na metrópole helenista da cidade de Tarso. Os historiadores discutem se Paulo conhecia obras da literatura e poesia gregas clássicas. A verdade é que Paulo tinha bagagem da cultura grega a ponto de fazer citações dos grandes poetas, filósofos e romanos. Ele falava fluentemente o grego da época. Na Palestina, o povo judeu tinha a sua língua materna, que era o hebraico e o aramaico, mas todos falavam o grego koiné. Naturalmente, para o povo judeu, as línguas nativas eram o hebraico e o aramaico, mas pelo fato de a Palestina e todos os demais países do Oriente Médio estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, que vinha do antigo Império Grego e ainda exercia influência no mundo do Império
romano. Você sabe que o aramaico era a língua dos tempos da Babilônia, mas o hebraico era a língua materna na Palestina. Entretanto, todos falavam o grego koiné como uma língua popular muito difundida na época. Contudo, o latim era a língua dos romanos. Os evangelhos, as cartas, as epístolas do Novo Testamento foram escritos no grego koiné, e Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego quanto o hebraico e o aramaico. Veja, meus queridos irmãos, que o Império Romano tinha uma abertura religiosa em que se respeitava a diversidade religiosa, desde que respeitassem os deuses do império. Ora, havia em Roma os cultos a entidades gregas como Júpiter, que é pai dos deuses, Marte, que é o deus da guerra, Minerva, deusa da sabedoria, além de outros deuses como Zeus, Ísis, Quirino, Eleusis, Dionísio, Átis. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do império em cidades como Éfeso, Colossos, Corinto, tais como Diana, Artemises e outras mais. Essa divindade religiosa acabou por facilitar a pregação do Evangelho no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste mundo religioso do Império Romano, havia a influência politeísta e filosófica grega e romana. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Veja, meus irmãos, que a influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou por influenciar o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Aos Gálatas, Paulo teve que ser duro com os teimosos judeus que se diziam cristãos, mas torciam toda a verdade que ele ensinava. Havia ainda naqueles dias um grupo de judeus pseudo-cristãos que defendiam o rito da circuncisão que vinha desde Jerusalém e entravam nas igrejas gentílicas com suas ideias judaicas e com os conceitos do gnosticismo. Esses falsos cristãos judeus de fato defendiam ideias judaizantes. Eram os legalistas judeus que queriam que os gentios se submetessem aos ritos judaicos, anulando por este modo tudo quanto Paulo e seus companheiros haviam ensinado da doutrina de Cristo. Hoje, meus queridos irmãos, em pleno século XXI, algumas igrejas têm aderido ao espírito judaizante a ponto de confundir o seu culto com os ritos judaicos das sinagogas, com a liturgia evangélica. Paulo teve que fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, sobre a fé, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre a graça. Ele tornou-se indiscutivelmente o grande defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Convido você para irmos agora ao terceiro ponto da nossa lição: o mundo religioso de Paulo. O pai de Saulo investiu no futuro de seu filho para ser um fariseu, uma vez que ele mesmo era um fariseu atuante em Tarso. Depois de desmamado e já um menino, seu pai levou-o para Jerusalém para aprender com o grande rabino fariseu Gamaliel as primeiras lições para a sua formação farisaica. Veja Atos capítulo 22 e versículo 3. Após isso, Saulo voltou à terra do seu nascimento, Tarso, sendo 12 ou 13 anos de idade, e lá aprendeu uma profissão,
a saber, a de tecelão de tendas. O rito da circuncisão foi cumprido pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido, Filipenses capítulo 3 e 5. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, Paulo declarou ter vindo da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo tornou-se um ardoroso defensor da Torá, que obedecia a todas as regras e leis requeridas especialmente pelos fariseus. Ele tornou-se um religioso extremamente zeloso no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Quando Paulo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, era o maior sonho dos pais de Saulo vê-lo sendo educado em Jerusalém. Era em Jerusalém que se concentrava a história do seu povo, dos reis de Israel e dos grandes profetas. Em Jerusalém, ele gostava de estar entre os escribas e os doutores da lei. Ele sabia tudo acerca dos ritos, leis e regras que regiam o santuário de Israel. A escola onde Saulo aprendeu e tornou-se um fariseu era chamada a Escola de Hilel, o grande nome entre os rabinos da época. O apóstolo Paulo foi certamente o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário e o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Nenhum homem exerceu tanta influência sobre a nossa civilização. Nenhum escritor foi tão conhecido e teve suas obras tão divulgadas e comentadas quanto ele. Embora tenha vivido sob fortes pressões internas e externas, não deixou jamais sua alma ficar amargurada. Veja, irmãos, que Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo, seu expoente mais ilustre, seu arauto mais eloquente, seu embaixador mais importante. Pregou com zelo aos gentios e aos judeus, nas escolas, cortes, palácios, sinagogas, praças e prisão. Com a mesma motivação, pregou quando tinha fartura e também quando passava por privações. Ele enriqueceu muitos sem nada possuir. Embora tenha experimentado fome e frio, suportado cadeias e tribulações, passado os últimos dias numa masmorra e enfrentando o martírio por ordem de um imperador insano, sua vida ainda inspira milhões de pessoas em todo o mundo. Meus queridos irmãos, vamos estar concluindo a nossa aula, afirmando que a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos, autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e muito arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com muito zelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, estamos já chegando ao fim da nossa pré-aula. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, ou se precisar de alguma outra ajuda para a ministração dessa tão importante aula, entre em contato conosco. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus possa te abençoar sempre e até a próxima semana.